Existe uma grande dificuldade das pessoas em compreender a fé e como ela funciona na prática. Há muitos estudos, há muitas pregações sobre a fé, o que é a fé, só que na vida prática, entre os cristãos religiosos, crentes em Jesus Cristo, há muita dificuldade em colocar essa fé em prática e entender como ela opera na prática. Há muitos que dizem que Deus pode fazer o impossível, que crê que Ele pode fazer o impossível se materializar, e tudo isso é verdade. Essa é a dificuldade de muitos. Sendo objetivo e direto ao ponto, a fé está relacionada diretamente ao seu crer, ao seu acreditar. Um ponto que eu vejo que muitos crentes em Cristo Jesus, muitos cristãos falham, é na questão da provisão. E não é a provisão do milagre extraordinário, como que eu posso dizer. Não é aquela cura milagrosa, não é aquela quantia exacerbada para pagar uma determinada pendência. Não é um recurso necessário para construir uma grande obra. Não, não. A grande dificuldade dos crentes, dos cristãos, está mais relacionado às coisas diárias, às provisões diárias. Maquiavel falava que os homens são tão simples e reagem de maneira tão rápida, tão desesperada às necessidades imediatas. E isso é verdade, isso é fato. Isso foi uma observação de Maquiavel, mas Jesus Cristo já tinha observado isso. Ele falou: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem com quanto que haveis de comer, beber ou vestir. Então a grande dificuldade dos crentes em Cristo Jesus é a ansiedade, a preocupação com um futuro imaginário. Grande parte das aflições vem de coisas que não vão acontecer. Nós temos que aprender a colocar a nossa fé em prática no dia a dia. Começar a crer nas provisões de Deus nas pequenas coisas. Porque se nós não conseguimos enxergar a mão de Deus nas pequenas coisas, nós não vamos conseguir enxergar elas nas grandes coisas. Incredulidade é algo terrível. Terrível. E Deus abomina incredulidade. Para você ter uma noção, quando Moisés resgatou o povo de Israel do Egito, ele fez coisas espetaculares, extraordinárias. E o povo de Israel viu tudo aquilo. Como eu falei, não basta você ver o milagre acontecendo à sua frente. Se você não crê, não vai adiantar nada. Ainda que você veja algo se materializando na sua frente. Se você não crê que aquilo vem de Deus, não vai adiantar nada. Isso não quer dizer que Deus não age. Quer dizer que você é incrédulo, que você não crê. Esse é o ponto. O povo de Israel no deserto viveu de provisões extraordinárias. O maná, a água saindo da rocha, viu o mar vermelho se abrir, viu os egípcios serem destruídos. E mesmo assim aquele povo duvidava que Deus ia prover, que Deus ia enviar. E sofria por conta disso. Deus falou que eles iam entrar na terra prometida e eles duvidavam. A dúvida, ela paralisa as pessoas. E a incredulidade não permite que as pessoas desfrutem das boas dádivas, das graças, das provisões, das pequenas provisões. Não estou falando de coisa extraordinária, das pequenas coisas. A Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé tem que estar em Deus, não em você. Tem que estar no que Deus pode fazer e não no que você pode fazer. Um grande problema das pessoas é o seguinte: Deus precisa que eu faça alguma coisa, Deus precisa da minha ajuda. Se eu não fizer, Deus não vai fazer ou Ele não pode fazer. Peraí, não é que você não tem que fazer nada. Não é isso que estamos falando. Mas a questão é, se não tem possibilidade de você fazer nada, Deus continua podendo fazer. Esse é o ponto. Não é que você não vai fazer, é que chega as circunstâncias nas nossas vidas e elas chegam
diariamente, todo dia, todo momento, porque a vida é imprevisível, há circunstâncias em nossas vidas que nós não temos controle e que simplesmente nós não podemos fazer nada. E isso é natural. Só que a necessidade de controle do ser humano atrapalha, porque pensa que consegue controlar a situação quando não consegue. Por essa ilusão de controle, nós sofremos na imaginação. Sofremos porque não conseguimos controlar, então criamos situações que não vão acontecer. Enfim, aí que entra a fé. Quando você deposita a sua fé em Deus e não em si mesmo, não na força do seu braço, não naquilo que você pode fazer, naquilo que você pode resolver, o jogo muda. Porque você deposita a sua fé num ser que está além de você, que já sabe o que você precisa, que antes que você viesse a existir, ele já era Deus, já se relacionava com a humanidade, já sabia como o ser humano funcionava. Por isso que a fé não pode estar nos homens. Deus age através dos homens. Sim, sim. Deus age através dos homens, das pessoas, mas a sua fé tem que estar em Deus, que age através dos homens e que não depende de pessoa específica para realizar coisa nenhuma. E que, se quiser, pode fazer algo que não dependa de ser humano nenhum, que é bem incomum, porque Deus resolveu agir, Deus decidiu agir através dos homens. Foi uma escolha dele. Mas mesmo que o ser humano não haja de alguma maneira, Deus pode continuar fazendo, porque ele está além do humano. Vou dar o exemplo do profeta Elias. Deus mandou ele lá, dar um recado para cá, falou que não ia chover, então mandou ele se esconder. E Deus disse para ele para os corvos alimentarem. Era corvo mesmo, corvo. Os corvos levavam alimento para ele. Não era pessoas, eram corvos. Como eu falei, Deus está além do humano. Mas independente disso, não basta você ver o milagre, ouvir sobre o milagre e ver e desfrutar. Se você não crer, não vai adiantar. A Bíblia diz assim, para aqueles que creem em Cristo Jesus, o justo viverá pela sua fé. Fé no que Deus pode fazer, não no que você, homem limitado, mulher limitada, pode fazer. Não é você que se transforma, não é você que muda o seu pensamento, não é você que faz, não é você que vai até Deus, é Deus que permite que você se aproxime, Ele que se aproxima, Ele que dá o passo. É a graça que sustenta. Você obedece, sim. Você faz a sua parte, sim, mas até para obedecer, você necessita da graça. Você necessita do mandamento. Fazemos a nossa parte? Sim. Mas lembre-se que é Deus quem tem o controle de tudo. É Deus quem faz. É Deus quem age. É Deus quem transforma. É Deus quem cuida da humanidade. Quem controla a situação do mundo, quem administra o mundo, não é os homens. Quem administra os imprevistos da vida não são os homens, não é eu, não é você. É Deus. Quem decide a maneira de fazer as coisas é Deus, no tempo de Deus. Mas para quem não crê, tudo isso é uma bobagem. Agora, para quem crê, descansa, acalma, tranquiliza, porque sabe que não pode controlar. Vou dar um exemplo bem radical. Por que Abraão é tido como o pai da fé? A nação de Israel, ela é um milagre na Terra. É um milagre. Porque Deus, se você for analisar a história do povo de Israel, Deus ele não escolheu Israel. Ele não olhou uma nação e falou assim, olha, vou escolher uma nação para mim. Não, não. Ele criou Israel do zero, vindo de um homem velho e de uma mulher estéril. Humanamente falando, Israel não poderia existir. Não poderia ter a nação Israel. Hoje eles são uma potência bélica, financeira, em pouco tempo que eles se tornaram. Mas, humanamente falando, eles não poderiam estar ali. Mas vamos ao caso de Abraão. Por que ele é tido como o pai da fé? Abraão, Deus chegou em Abraão e pediu Isaac, o filho dele, o filho da promessa. Essa história é bem conhecida, mas vamos analisar como que a fé opera. No caso de Abraão, ele é até a mais, porque é o seguinte, tem pessoas que não têm condições e aí depositam sua fé em Deus
porque não tem condições de resolver sozinho. Esse é o ponto. Há pessoas que depositam a fé no momento do desespero, no momento da escassez, porque não tem condição de resolver. E aí apela para Deus. Mas Abraão é um outro caso. Quando Deus pediu Isaac a Abraão, Abraão era muito rico. Abraão tinha recursos. Abraão já tinha filhos. E Abraão já tinha a promessa de Deus que ele seria pai de multidões. E Isaac estava ali vivo. Aí Deus falou para ele assim: me dá o teu filho, teu único filho, e oferece ele em holocausto. Deus estava testando a Abraão ali no momento. E Abraão, como já vinha de uma caminhada com Deus, diante de erros e acertos, porque Abraão errou demais, mas diante de erros e acertos, ele foi vendo a mão de Deus agir. A história de Abraão mostra isso, o agir de Deus na vida dele, apesar dos erros, apesar das falhas, que foram gigantes. Mas mesmo assim, quando Abraão já estava estabilizado, vamos dizer assim, se é que existe isso, estabilidade, né? Mas quando Abraão já estava bem, já estava com Isaac, ele já estava com o filho ali. Outra coisa, ele já era muito rico, já era alguém de nome, considerado. Ele podia comprar muita coisa. E aí Deus pede o filho dele em holocausto. Beleza, ele aceita e ele vai. Chega um momento na caminhada que Abraão deixa os servos dele de lado e fala assim: eu e o menino vamos até ali, aquele monte que Deus designou para ele, vamos ali, adoraremos e voltaremos. Espera aí, Deus falou para ele oferecer o filho dele em holocausto. E Abraão, antes de chegar lá, de montar lá o altar, tudo, ele falou para os servos, que ele deixou um pouco afastado: nós vamos lá, vamos adorar e vamos voltar. Espera aí, como assim? Como assim? Deus falou para matar o filho e ele falou que vai voltar com o menino. Vai vendo a natureza da fé. Isso é fé. É fé na prática. É você crer no que Deus pode fazer, no que ele prometeu. Abraão sabia que Deus tinha o poder de ressuscitar Isaac. Você acha que ele não ficou aflito? Claro que ficou. Mas ele cria que Deus podia ressuscitar Isaac. Abraão cria que Deus podia interrompê-lo no meio do caminho. Eu acredito que Abraão criou N cenários na cabeça dele. Mas ele não sabia o que ia acontecer. Ele só cria que Deus era poderoso para fazer o impossível. E que ele não ia deixar de cumprir a promessa por conta de toda a história dele com o Deus vivo. Outra coisa, né? A fé é exercitada. Você exercita a fé. Ela cresce, como um músculo. Então, conforme você vai caminhando com Deus, como Abraão, a sua fé vai aumentando. Algumas coisas que antes eram extraordinárias passam a ser até comuns. Não é que você se acostuma, mas é que você fala: meu, Deus já fez isso, ele pode fazer de novo. Se ele já fez uma vez, ele vai fazer de novo, de novo, de novo, de novo. Você não controla como Deus vai fazer. A questão principal é, Deus faz. É isso que você precisa saber. Deus faz. Como vai ser, de que maneira, não está no seu controle. Mas Abraão já sabia que Deus fazia. Então ele foi lá e levou o menino. Aí Isaac chega para ele e fala assim: pai, tem lenha e o cutelo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Lembra que eu falei que Abraão já tinha condições? Já era um homem rico? Por que ele não comprou um cordeiro no caminho? Vamos supor assim que Deus pediu o filho dele em holocausto. Beleza, ele falou: cara, e se Deus me interromper no meio do caminho? Então eu vou levar um cordeiro. Eu vou levar um cordeiro, porque aí Deus pode chegar no meio do caminho e falar: não, ô Abraão, só estava brincando. Só estava te testando. Você pode pegar o cordeiro aí que você tem, matar ele e oferecer para mim. Mas não, Abraão não. Abraão ia fazer. Ele não levou o cordeiro. Ele podia ter levado, tendo condições de comprar. Ele não levou, porque ele falou: tá, Deus vai fazer alguma coisa.
Alguma coisa vai acontecer. Aí Isaac perguntou, pai, cadê o cordeiro? Porque em holocausto se levava cordeiro. Aí Abraão falou assim, filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Essa foi a resposta de Abraão. Deus proverá para si. Existe um estudo todo por trás, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a fé de Abraão. Quando ele fala assim, Deus proverá, é porque ele sabe que Deus provê. Ele provê o que é necessário. Abraão deu um nome àquele local. O Senhor provê. Quando ele foi para matar Isaac, Deus interrompeu. O que ele ia fazer? Ele ia fazer. Se Deus não interrompesse, ele ia matar. Mas ele sabia. Não que Deus iria interrompê-lo, que iria impedi-lo de matar Isaac, mas que Deus ia prover, seja ressuscitando Isaac, depois de ter matado ele, seja oferecendo, provendo um cordeiro, que foi o que aconteceu. Abraão sabia que Deus não ia deixar de cumprir aquilo que ele prometeu. Independente se Isaac ia morrer, ia voltar depois de 3 dias, 4 dias, ele não importa, ele não sabia, não tinha controle, ele sabia que não controlava a Deus. Apenas sabia que Deus era poderoso e que Deus podia fazer de qualquer maneira. Mas ele ia fazer o que precisava ser feito. Deus não ia deixar de cumprir a promessa para Abraão. Isso é a fé. Ela é exercitada, ela é colocada em prática e Deus vai aumentando. Deus não vai te dar uma aprovação, Deus não vai te dar um teste, que ele sabe que você não vai ter fé para isso. Olha o nível que chegou o teste de Abraão. Para você ver, o cara tinha fé. Você acha que é fácil oferecer um filho? Matar o próprio filho? Você tem que ter muita fé para isso. E Abraão tinha essa fé, e Deus sabia disso. Deus já conhecia a estrutura de Abraão. Então, como eu falei, a fé é exercitada, ela é colocada em prática, ela aumenta. E como que se dá a fé? A Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Lembra que eu falei que Abraão já tinha uma caminhada com o Deus vivo? E nessa caminhada ele escutou diversas palavras vindas da parte de Deus. Escutava palavras, via as ações, via os livramentos. Então a fé dele aumentava. E aí chegou o ponto de testar realmente a fé. E ele foi testado e passou. E aí Deus fez aliança com ele, fez promessas, enfim. E hoje a nação de Israel é o que é. É o que é. Graças a Deus, que proveu, que cuidou de Abraão, e pela confiança que Abraão depositou em Deus. Isso é fé. Não é no que você pode fazer. É no que Deus pode fazer. Através de você, por você, além de você. E outra coisa, lembre-se disso. Deus, a vida, a sua caminhada com Deus, não se resume a você. Abraão tinha promessas, mas quem desfrutou delas foi a descendência. Ele desfrutou também de muita coisa, mas a descendência dele também. Não feche as promessas de Deus no seu mundinho. Deus está além de tudo isso. Promessas que são feitas para você, que vão beneficiar a muitos. Mas lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Se não crer, se duvidar, se voltar atrás, em Abacuque está escrito: o meu justo viverá pela fé, mas se retroceder, minha alma não se agradará dele. Depois que você depositou sua confiança em Deus, descansa e deixa Deus agir. E o que ele te pedir para fazer, você faça. Pela fé. Pode ser algo que contradiz o que a maioria está dizendo. E isso vai acontecer. Imagina se Abraão tivesse falado que ia matar o próprio filho. Meu Deus do céu. Imagina. Por isso que Abraão foi lá e agiu. Porque ele sabia com quem ele estava lidando. É isso. Comece a exercitar a sua fé nas pequenas coisas. Tira do seu braço. Tira da sua força. Tira da sua capacidade, da sua intelectualidade. E deixa Deus agir por você. A fé é capaz de realizar coisas extraordinárias na vida de uma pessoa. Mas se você não utilizá-la, não exercitá-la e não depositá-la na pessoa certa, que é Deus,
vai adiantar nada.